Já não sou eu quem vivo, diz o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, mas é Cristo quem vive em mim. Ele nos atraiu pela sua cruz, porque havia dito: quando eu for levantado, todos a mim atrairei. Nós fomos aproximados, cativados, com cordas de amor, conforme fala o profeta Jeremias. Mas é preciso que haja cruz, porque sem cruz não há novidade de vida, sem cruz não há salvação, sem cruz não há regeneração, sem cruz não há justificação. Por isso Deus, antes de dizer haja luz, disse haja cruz. E o Cordeiro foi imolado, mesmo antes da fundação do mundo. Antes de haver homens andando sobre a terra, o sacrifício eterno, materializado na cruz do Calvário em Jerusalém, já havia sido feito, porque ele se entregou. Ele disse: ninguém toma de mim a minha vida, eu a dou espontaneamente, ninguém a pode tirar de mim, mas eu me entrego. Dá-nos, Senhor, o entendimento do que significa evangelho sem cruz, do que significa discípulo que não carrega a sua cruz, do que significa praticar uma religião onde não existe cruz. Porque nós estamos crucificados com Cristo. E estamos crucificados para o mundo. Bendita seja aquela cruz. Nela estão cravados todos os meus pecados. E o preço já foi pago. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pela cruz e pelo sangue, a propiciação que me trouxe vida, nós te rendemos graças essa manhã. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Em reverência à palavra do Senhor, quero convidá-lo a estar de pé e abrir a sua Bíblia na carta de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso de número 9. Livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso de número 9. Nós não projetamos o texto no telão, para que você seja motivado a trazer consigo a sua Bíblia, e usamos a Nova Versão Internacional. 2 Samuel 12, verso 9, diz o texto: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi aconselhou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e por ela nós damos graças a Deus. Você pode se assentar, nós vamos ter mais um cântico.
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. Nós queremos levantar mãos santas ao Deus Santo. Amém, queridos? Mais uma vez, seja muito bem-vindo entre nós. Que Deus esteja lhe abençoando essa manhã. E que a palavra do Senhor possa cair no seu coração como boa semente para produzir frutos de justiça. A vida é a perda lenta de tudo o que amamos. Maurice Maeterlinck, dramaturgo e poeta belga. Que mundo esse que nós estamos vivendo? A sociedade moderna, mais do que qualquer outra, incentiva a competição, a obtenção e o acúmulo de bens e valores. Por uma questão cultural, sobretudo no Ocidente cristão, não aprendemos a perder. Perder, entretanto, é uma condição permanente, inerente e eu diria indispensável ao ser humano. Mas perder não é fácil, seja qual for a perda. Segundo a pesquisadora norte-americana Judith Viost, autora do livro Perdas Necessárias, as perdas que temos durante nossas vidas não são apenas pela morte de pessoas queridas. Elas incluem, além das separações e partidas daqueles que amamos, a perda consciente ou inconsciente de nossos sonhos, expectativas impossíveis, ilusões de liberdade e poder, ilusões de segurança e até a perda do nosso próprio eu jovem. E essas perdas, diz a pesquisadora, são universais, inevitáveis e inexoráveis. Porque para crescer, temos de perder, abandonar e desistir. Eu preciso lhe dar uma notícia essa manhã. Você tem que aprender a perder. É bem verdade que nós vivemos na sociedade que exalta apenas os campeões, os vencedores. Mas ainda assim, precisamos aprender a perder. E isso em todos os sentidos. Conscientes do fato de que nada é para sempre, como disse a Cássia Eller, para sempre, sempre acaba. Saberemos mais facilmente nos adaptar ao sofrimento. E sendo assim, teremos novamente a possibilidade de nos libertar da dor, do medo, da angústia
e viver com mais intensidade, buscando reencontrar a plenitude da vida. Há um pensamento que diz assim: crescer não consiste em não cair nunca, mas em levantar sempre. E é isso mesmo, a vida não termina porque algo foi desfeito. A vida não termina porque nós perdemos, quem sabe, um pai, uma mãe, o marido ou a esposa, ou até mesmo um filho. Dói muito, não tenha dúvidas, mas é preciso levantar e continuar. A vida não termina porque nós perdemos a beleza, o corpo esbelto, a vitalidade, a energia e até o apetite sexual. A vida não termina porque a gente aparentemente perdeu o nosso papel social. Quem sabe pelo sentimento de improdutividade gerado por uma aposentadoria, ou pelo desemprego temporário, ou mesmo a queda de padrão em função de um revés financeiro. A vida não termina porque nós fomos acometidos de doenças, algumas inclusive incapacitantes, como a depressão, tão presente neste século, ou o mal de Alzheimer, ou um câncer. Há muitos que estão aí sobrevivendo a estas duras realidades e tentando de todas as formas resistir com dignidade e, dentro do possível, viver o que lhes resta com alguma qualidade. Eu gosto da citação de Santo Agostinho: a angústia de ter perdido nunca supera a alegria de ter um dia possuído. Meus amigos e irmãos, eu vim aqui hoje lhe dizer que Deus ainda não terminou o que tem de fazer na sua vida, que há esperança de uma manhã diferente e que você pode alimentar sonhos no seu coração. Eu lembro-me de Jó, um homem de dores que teve que aprender com as suas perdas, quando diz: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A vida tira, mas ela também pode dar de volta, e é baseado nessa esperança que você precisa continuar a fazer a jornada. A Escritura Sagrada, no livro de 2 Samuel, nos fala de um episódio vivido pelo rei Davi, no qual há muitas perdas. Eu penso que esse texto pode nos ensinar, a partir do fato real, como eu e você podemos lidar com esses acontecimentos da existência, sem esquecer que nós podemos voltar a ser felizes. Nessa mensagem que eu intitulei Perdas e Danos, vou encorajá-lo a se reposicionar pela fé, a olhar, quem sabe, os sonhos desfeitos com a esperança de quem tem a convicção de que eles poderão ainda se tornar realidade. Mas eu não quero dar prosseguimento sem orar com você. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Quem não caiu, Senhor, na vida, quem já não beijou a lona, quem já não esteve com a face prostrada no chão, quem não comeu poeira na terra, quem não se sentiu só, quem não se sentiu desamparado, quem não se sentiu, Senhor, como alguém fracassado, quem passou pela vida e não sofreu, não é homem, é espectro de homem, passou pela vida e não viveu, diz o poeta. Essa manhã expostos a tua palavra que a tudo discerne, penetra no mais profundo do nosso ser, vasculhando os escombros sombrios da nossa alma, para que ali seja derramada a luz da esperança
eu te peço que tu possas nos curar e nos libertar das marcas profundas, das tatuagens que a vida produziu na nossa alma e na nossa mente, para que possamos reconstruir o nosso caminho e encontrar a paz e o bem, semeado a cada dia, como dádiva da misericórdia e do amor. Assim eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, esse livro de 2 Samuel, ele narra basicamente o nascimento do reinado de Davi, toda a sua saga como rei de Israel e de Judá, e depois o seu ocaso já na velhice, quando o seu filho Salomão vai assumir o trono, e depois você vai encontrar uma narrativa semelhante no livro dos reis. Mas esse texto que eu li em particular narra uma história onde, conforme lhes falei, há muita dor e há algumas perdas. E eu quero tentar tirar lições dela para mim e você essa manhã. Mas quero lhe lembrar do fato, talvez até se você não o conheça, colocá-lo dentro da cena, como de costume tenho feito. Os generais de Davi começaram a reconhecer que ele estava velho e já não podia ir mais às batalhas, porque o risco de que ele morresse era muito grande. E aqueles homens amavam tanto Davi que, para preservá-lo, disseram: rei, nós não desejamos mais que você nos acompanhe nas lutas. E usaram a expressão poética: para que não se apague a lâmpada de Israel. E o rei, convencido de que de fato já não tinha mais condições de ir para o campo de batalha, ficou no seu palácio, e dali dava as ordens, e dali comandava todo o seu exército. E Davi era um homem de lutas, Davi era um estrategista. Davi conquistou todo lugar ao qual ele se determinou a fazer. E diz o texto de 2 Samuel, capítulo 12, que certo dia o rei estava no seu palácio, andando ali, quem sabe na sua varanda, e de repente ele, olhando para o outro lado, viu na casa de um dos seus generais uma mulher belíssima tomando banho, e o seu coração se incendiou, e ele a desejou, e mandou provavelmente um mensageiro dizendo que queria falar com ela. Ora, ninguém negaria um pedido do rei, e Batseba imediatamente veio encontrá-lo. E aí Davi começou a conversar com ela. Davi deveria ter um papo de derrubar avião. Lançou assim um somebody love no ouvido dela. E aquele negócio foi parar na cama numa noite de paixão. E depois o rei a despediu. E ficou tudo em paz, ficou tudo bem, porque ninguém viu, ninguém soube, ninguém ouviu. Ficou tudo tranquilo. Batseba foi viver a sua vida com seu marido na batalha, e Davi continuou a cumprir a sua lista de afazeres. De fato, ninguém viu, apenas Deus. Deus havia visto. E o que acontece é que depois de 2, 3 meses, ela não tomou a pílula do dia seguinte, não tomava anticoncepcional, não havia preservativo. E aí a mulher procurou o rei e disse: olha, rei, lembra daquela brincadeira daquela noite? Não lembro. Você está querendo bis? Ela disse: não, eu estou com um menino no bucho. Aí o rei disse: agora é bronca. Mas não tem DNA, minha filha, fique tranquila, que a gente vai resolver esse problema. Mandou uma carta para Joabe, seu comandante, e disse: manda o general Urias para casa, que esse homem está cansado, está precisando ver a mulher. E assim foi feito. O general se apresentou, e ele disse: já passou em casa, já viu sua família? Ele disse: não, senhor, eu vim aqui me apresentar diretamente ao rei. E ele, acho que deve ter pensado, podia ser um soldadozinho mais desmantelado, né? Tinha que ser assim, tão leal, tão fiel.
Disse, me conte notícias da guerra. E o sujeito deu o relatório, comeram o jantar, disse, agora você vai para a sua casa, tire um descanso, fique com a sua mulher. Entendeu? Ele disse, entendi. E depois eu vou lhe enviar de volta. Ele disse, mas eu não posso fazer isso não. Mas por que você não pode fazer isso, pai? Você está na guerra lá, no sofrimento sem fim, a mulher aqui, sozinha, você tem que, né, dar um pouco de atenção a ela e de carinho. Ele disse, mas eu não posso, porque os meus homens estão morrendo lá na batalha. Aquele era um homem de um caráter inquebrantável, aquele era um homem de uma envergadura sem precedentes. E aí ele foi embora, dormiu na porta de casa. Aí Davi disse, rapaz, isso vai dar mais trabalho do que eu imaginava. E no dia seguinte disse, faz mal não, eu vou embebedar ele. Eu vou embebedar ele, jogo ele dentro de casa, aí ele bebe, meu filho. Aí, se ele fizer, não fizer, ele não vai lembrar mesmo no outro dia, vai nascer o menino é filho dele, fica tudo do jeito que está, como dizia minha avó me contando história, entra por uma perna de pato, sai por uma perna de pinto e pronto, resolvido o problema. Aí chamou ele, outro banquete, tome vinho no homem, e não era suco de uva não, você que pensa aí que o vinho da Bíblia era suco de uva, você está enganado. E aí, resultado, o sujeito ficou embriagado, aí arrastaram ele, botado na porta de casa, quase jogado dentro. No dia seguinte, o condenado estava lá, na porta, caído, bebo, mas lá não entrou. Aí Davi disse, agora só tem um jeito. Escreveu uma carta para o seu comandante Joabe e disse, pega esse cara, bota ele numa batalha daquela que seja punk mesmo. E quando ele estiver cercado, manda os homens abandonarem ele, deixa ele sozinho para ele ser morto. Selou, entregou a Urias a sua sentença de morte e disse, vá em paz, o Senhor seja contigo. O comandante voltou para a batalha, entregou a carta a Joabe, Joabe abriu, leu, montou um grupo de guerra, botou Urias como general na frente e disse, vai lá. E ele foi, e quando foi abandonado pelos seus soldados e foi morto. Foi morto, chora a mulher, chora Davi, chora Israel, chora todo mundo. A barriga não cresceu ainda, a mulher começou a usar vestido que não é apertado. E aí o que acontece? A barriguinha começa a crescer, mas antes disso Davi chega e diz, olha, eu não posso deixar a mulher de um general meu que entregou a sua vida por Israel, ficar assim viúva, uma mulher bonita, nova, eu vou tomá-la como esposa. Olha que sujeito, né, mais sensível, solidário. E aí ele tomou Batseba como esposa, aí resolveu o problema. Fez chá de bebê, decorou o quarto, foi uma coisa linda. Ninguém viu, ninguém sabe. E aí, alguns dias antes da criança nascer, lá vem o profeta Natan. Sempre tem um profeta para estragar a festa, né? O profeta parece ser aquele cara que vem para estragar a alegria. Aí Natan disse, Davi, eu queria falar com você. Ele disse, pois não, é sobre um homem, eu queria que você tomasse uma decisão. Disse, pode expor o seu caso. Você olha, esse homem é um homem muito rico, tem muitos rebanhos, tem muitas ovelhas, muitas cabras, muitos bois. E tem um dos seus empregados que trabalha para ele, que seu único pertence é uma cabritinha que ele cuida, que a tem desde novinha, desde que nasceu. E ele gosta tanto que dorme inclusive com ela, abraçado. Pois bem, veio um viajante, e aí esse homem rico foi dar um banquete, e em vez de pegar das suas milhares de cabras para poder servir ao viajante, ele pegou aquela daquele homem pobre que só tinha uma. Ele a matou e a serviu no banquete. E aí Davi não deixou nem Natan prosseguir, se indignou e disse, esse homem é réu de morte, ele deve morrer. E aí Natan levantou e disse, esse homem é você, Davi. E aí começou a profetizar e disse, eu te dei tudo o que tu querias. Aí já não era mais Natan, era o Senhor. Eu te dei dinheiro, eu te dei fortuna, eu te dei mulheres, eu te dei glória, eu te dei honra, eu fui contigo desde o dia em que Samuel te ungiu.
E se tu tivesses me pedido mais e mais e mais e mais, eu te teria dado. Mas você pegou a mulher de Urias, o heteu, e a tomou por sua mulher, e mandou assassinar ele às escondidas. E o que você fez escondido, eu vou fazer ao ar livre, para que todo Israel saiba. E mais, a criança que está para nascer vai morrer. Davi, exposto a essas palavras, teve uma reação surpreendente. Pequei contra Deus. E caindo com o rosto em terra, o profeta disse: o Senhor te perdoou, imediatamente. Mas a criança que vai nascer vai morrer. E o profeta deixou Davi. E em alguns dias, Batseba entrou em trabalho de parto e a criança nasceu doente. Com algum problema. E Davi se desesperou. E Davi se trancou, e Davi se isolou, e Davi rasgou as suas vestes, e Davi botou cinza na sua cabeça, e Davi orou, e Davi jejuou, e chorou, e pediu a Deus pela vida da criança. E o texto diz que 7 dias depois, número que na Bíblia significa tempo completo, ou seja, ele pediu tudo o que podia pedir, ele fez tudo o que podia fazer, mas ainda assim, 7 dias depois, a criança morreu. E aí os seus serviçais disseram: a gente não pode dizer ele não, porque o jeito que ele está com a criança viva é esse jeito, não quer comer, não quer falar, não quer nada. Imagina se a gente disser que ela morreu. E ele, ouvindo aquele cochicho, disse: o que foi que houve? A criança morreu? E eles disseram: morreu, rei. Ele se levantou, tomou um banho, penteou o cabelo, fez a barba, trocou de roupa, sentou-se, pediu pão, comeu, foi ao santuário e adorou. E aí todo mundo disse: a gente não está entendendo mais nada. Ele disse: é muito simples. Enquanto ela estava viva e doente, eu chorei porque eu pensei que Deus poderia se compadecer dela e de mim. Agora ela está morta, não há mais o que fazer. Eu um dia irei até ela, ela jamais virá até mim. Essa história de Davi, Urias e Batseba nos apresenta muitas perdas, além do tangível e do concreto, que foi a morte da criança. Há muita coisa subliminar nesse texto, nas entrelinhas. Mas Davi, com toda a convicção, foi quem mais perdeu. Perdeu a sua paz, porque não só adulterou, como promoveu um assassinato. E no Salmo 32, versos 3, os teólogos são unânimes em dizer que ele retrata esse momento da vida de Davi, quando ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Davi perdeu a sua referência dentro da sua própria casa. Davi perdeu um homem valoroso no seu exército, um general, um homem de envergadura, que tinha um valor moral, que tinha conteúdos e que vivia pelas suas convicções. Davi perdeu a confiança do seu oficial Joabe, porque Joabe disse: se ele mandou matar um general, ele pode mandar matar a mim também. E Davi perdeu a sua integridade como rei diante do profeta Natan e diante do povo. E além de tudo, perdeu o filho que lhe nasceu. É uma história complexa. E as suas consequências para a vida do rei foram desastrosas, uma vez que o Senhor lhe jurou, conforme o verso 10, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. E nós sabemos o que aconteceu depois a Davi. Nasceu um câncer dentro da casa de Davi. O irmão chamado Aminon, um dos seus filhos, irmão de Absalão, de Tamar, começou a desejar a irmã. E desejando a irmã, a possuiu, a estuprou. E Davi não fez nada. E Absalão ficou indignado com aquilo. E esperou que o pai tomasse alguma resolução. E em o pai não fazendo nada, ele mesmo com as suas próprias mãos fez justiça e matou o irmão. E depois saiu de casa. E foi para a cidade de Hebrom e começou a juntar todos aqueles que tinham problemas e que tinham revoltas e que tinham questões. E começou a construir um exército. E por fim, ele veio contra Davi. Davi nunca se dispôs a conversar com Absalão. Davi nunca se dispôs a olhar no olho de Absalão e ter uma conversa de pai para filho.
até o dia que Absalão desceu de Hebrom e foi até Jerusalém. E o rei, para não lutar com o filho, saiu pelos fundos do palácio, corrido. E Absalão entrou em Jerusalém com um pequeno exército, pegou as mulheres de Davi, levou para o meio da praça, ao meio-dia, na frente de todo o Israel, e possuiu uma após a outra. Para se cumprir a palavra do Senhor, tu fizestes a escondida, mas eu farei diante de todo Israel. Aí Joabe, seu comandante, sabendo disso, disse: chega, ele pode suportar essa humilhação, mas nós não podemos deixar que o rei passe por isso. E aí saiu numa perseguição contra Absalão. E Davi sabia que era a ida sem volta, porque Joabe não perdia viagem não. E de fato Joabe encontrou Absalão e o feriu e o matou. E quando o moço vem dar a notícia a Davi, que está inquieto, olhando para cima, para o lado, andando de um canto para o outro, desesperado, sabendo que a notícia que vem será uma notícia trágica, porque ele amava aquele menino como a sua própria vida. Quando o mensageiro vem, ele diz: e meu filho Absalão? E o mensageiro diz: salve rei, seja o rei para todo sempre, governe sobre Israel, tenha sabedoria. E o meu filho Absalão? Ah, que o rei é precioso, o rei governa sobre... Ah, o meu filho Absalão! Teu filho Absalão está morto. E o rei fica repetindo como se fosse um mantra: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Por fim, já velho, querendo construir um templo a Deus, que era o sonho da sua vida, Deus disse: você não vai construir o templo, tem muito sangue nas suas mãos. Jamais descansou Davi de guerras e da espada dos seus inimigos. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã: como é que a gente faz para superar essas tragédias trazidas pela maré bravia da vida? Como é que a gente faz para lidar com as estações outonais da existência? Os dias sombrios e escuros de nossas almas, porque eles sempre vêm. Eles sempre chegam. Será que existe uma forma de se superar essas circunstâncias, no plano humano, real, e se buscar viver novamente a vida em sua plenitude? Quais são os passos necessários para que a cura e o perdão de Deus possam nos alcançar em situações como estas? Como é que a alma se refaz depois de se desencontrar de si mesma? Como é que as estruturas do psiquismo se robustecem após viver situações onde há perdas e danos? Eu quero tentar, alegorizando o texto e trazendo para a nossa realidade, associado à experiência pastoral de ouvir pessoas em seus mais diversos dramas, fornecer alguns princípios que possam ajudar aqueles que sofrem a misteriosa angústia de existir. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer: se você viveu uma tragédia, se você viveu uma dor, se você é vítima de perdas, se você sofre danos, se você chora, se você carrega um peso, se você carrega uma culpa, em primeiro lugar, se você quer se libertar disso, aprenda a assumir as responsabilidades pelos seus atos. Tudo que eu pregarei estará no texto, capítulo 12, versos de 9 a 12. Diz assim: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o hitita para a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outros, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Primeira coisa que eu quero lhe falar: aprenda a assumir as suas responsabilidades. Davi cobiçou,
não só cobiçou, não ficou no plano apenas da fantasia, não ficou apenas no plano platônico, não ficou apenas no mundo das ideias, mas ele construiu. Ele construiu artifícios, ele pavimentou uma estrada para materializar aquilo que o seu coração e a sua carne desejavam. E ele deu a ordem, e chamou a mulher, e deitou com ela, e fez nela um filho, e fazendo o filho, ainda assim ele não assumiu a responsabilidade, e aí ele começou a articular um plano, e quanto mais Davi tentava arrumar, o negócio ia ficando pior. E depois ele chama o general e diz: olha, dá um jeito aí, deita com a tua mulher, porque eu não posso ficar com essa bronca, esse negócio eu não posso assumir. Eu não posso, como rei, chegar e apresentar uma desgraça dessa. E fazia de tudo, e o sujeito não dormia com a mulher. E aí ele foi para o extremo. Ele disse: já que não resolve por um jeito, vou resolver de outro. E mandou o sujeito lá para a batalha, o seu general que era leal a ele, que matava e morria por ele, que estava defendendo a família e o povo dele. E esse homem foi deixado para ser morto. E aí ele de bonzinho assume a responsabilidade, menino, mulher, para pagar, e traz todo mundo para dentro de casa e fica por isso mesmo. Não há como você se esconder da vida, meu irmão. Você tem que assumir as responsabilidades pelos seus atos. O que eu mais encontro quando eu sento para aconselhar gente, é gente transferindo responsabilidade, é gente querendo jogar a culpa para o outro. É marido tentando botar a culpa na mulher, é mulher tentando culpar o marido, é filho tentando culpar o pai, é empregado tentando culpar a empresa, é a empresa dizendo que o empregado não serve, é o pastor reclamando da igreja, é a igreja reclamando do pastor. É todo mundo num jogo de empurra, ninguém assume nada, ninguém se responsabiliza por nada. Mas há um momento na vida em que você precisa crescer. Há um momento que você precisa se tornar adulto. E o que diferencia um adulto de uma criança é o fato de ele dizer: me dá aqui, que isso é meu. Essa responsabilidade é minha. Eu tenho que ser homem para assumir isso. Eu tenho que ser mulher para assumir isso. Mas as pessoas ficam atrás das desculpas, atrás de encontrar um culpado, sempre com uma justificativa. Ah, isso é um problema da minha infância. Ah, isso é um problema da minha família. Ah, isso é porque ninguém gosta de mim. Ah, isso é porque fulana tem marcação comigo. Ah, isso é porque meu chefe, ele me persegue. Ah, isso é porque o meu marido não me entende. Ah, isso é porque o meu pai não gosta de mim. Ah, porque meus pais se separaram. E sempre tem um culpado. Nunca você é responsável por nada. Sabe como eu sei disso? Eu ouço gente todo dia. E são essas histórias que eu ouço. Pessoas que nunca admitem. Sempre tem uma coisa para atenuar. Sempre tem alguém para botar a culpa. Mas você quer superar? Você quer reencontrar o caminho da vida? Você quer recomeçar? Saiba de uma coisa: você precisa assumir as responsabilidades pelos seus atos. Pessoas maduras sempre assumem a responsabilidade. Assuma, traga para si. Assim faz um homem ou uma mulher de Deus. Aprenda com os erros dos outros. Você não terá tempo suficiente para cometê-los todos sozinho. Em segundo lugar, confessar e se arrepender é condição indispensável para a cura. Veja aí, verso 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. O profeta foi lá e disse: olha, contou uma história
usou uma alegoria. E aí Davi, no seu falso senso de justiça, e aí Davi na sua hipocrisia, e aí Davi no seu disfarce, não percebeu que a história era a história dele mesmo. E quando o profeta terminou, ele disse: esse homem tem que morrer. E o profeta não deixou nem a bola pingar na área, disse: esse homem é você. Foi você quem fez isso. E até então Davi não havia se arrependido nem confessado. Parecia que ele tinha matado uma mosca. Parecia que ele tinha tomado uma mulher que era solteira, porque ali ele já tinha 7 esposas. 7. Que ela foi a 8ª. Parecia que não tinha sido nada demais. Mas no Salmo 32 a gente vê a declaração de Davi: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos secaram. Porque não há comunhão da luz com as trevas. Porque Davi perdeu a intimidade com Deus, ele ia buscar Deus, e cadê Deus? Cadê Deus, meu Pai, meu Senhor, minha vida, meu farol, minha rocha? Não tinha, não sentia, não ouvia. Porque ele não confessava, ele não se arrependia. O bispo Léo usa uma ilustração muito bonita, dizendo que Natã foi enviado porque Deus estava com saudade de Davi. Deus não suportando mais não ter aquele papo gostoso, aquela comunhão, aquele homem que abria o seu coração, que dividia os seus planos, que expunha a sua alma, que tinha paixão e zelo pelas coisas de Deus. Deus não suportando mais, pegou o profeta e disse: vai lá, repreende ele, pode ser que ele se arrependa. Que Deus lindo. Se fosse um Deus grego, ficava sentado lá no seu panteão, assistindo a desgraça, mandava um castigo, uma miséria, para derrotar e matar o sujeito. Mas esse Deus hebreu não, ele estava com saudade. O Deus hebreu, ele estava inquieto. Ele dizia: eu sinto saudade de Davi. Ah, como eu estou com saudade do meu filho, da minha filha. É isso que Deus sente com você e comigo. Quando a gente se afasta, Ele sente falta. Você que nunca teve experiência de orar, talvez não saiba o que é isso, mas você que já teve, você que já meteu a cara no chão, você que já meteu o joelho no pó, você que já levantou de madrugada, você que já jejuou, você sabe o que é ter intimidade com Deus. E ele estava com saudade, ele estava sentindo falta. Cadê aquele homem segundo o meu coração? Mandou o profeta. E o profeta disse: esse homem é você. E ali, se fosse eu, rei, profeta, juiz, sacerdote, salmista, eu ia dizer: Natã, tu perdeu a noção do perigo, mano. Tu entrou, mas tu não vai sair, não. Como eu vi essa semana um sujeito me dizer: tu entrou na vertical, mas tu vai sair na horizontal. Ou pelo menos eu tinha dito: Natã, veja bem, tudo bem, fui descoberto. Agora, meu amigo, se você visse a lapa de mulher, você, Natã, não ia estar aqui me advertindo, não. Eu é quem ia estar aqui advertindo você, Natã. A mulher tomando banho na banheira, fazendo bolinha de espuma, de sabão. Aquilo não é brincadeira não, Natã. Era a Suelen 10 vezes. E Davi não era de brincadeira não. Ela tinha 7 mulheres, imagina como o menino era quieto. A única palavra que o rei disse foi: pequei contra Deus. Confissão e arrependimento é condição indispensável para a cura. Não carregue mais isso. Não arraste mais esse peso.
Porque isso é como trevas na sua alma, isso vai carcomendo o seu interior, isso vai cauterizando a sua consciência e vai lhe afastando cada vez mais da salvação e de Deus. Não havia confessado, não havia dito nada, não havia se quebrantado, não havia se arrependido, nele não havia nenhum sentimento. Mas quando ele foi confrontado, e o Espírito de Deus, através de Natã, falou com ele, ele disse: pequei contra Deus. E o profeta diz: o Senhor te perdoou. Aí Davi deve ter dito assim, aí disse: mas a criança vai morrer. Tem gente que acha que choro vai convencer a Deus. Acha que Deus se sensibiliza com você ficar descabelado, desmantelado, fazer charminho, biquinho, deixar de vir na igreja. Meu irmão, Deus vai até as últimas consequências. Porque o amor tem que ser firme. Aprenda essa lição. O amor tem que ser firme. E Deus usou da firmeza que era preciso com Davi, porque se ele não tivesse feito aquilo, Davi tinha se perdido, se extraviado para sempre. E ele precisava resgatar aquele homem para que ele estivesse para sempre com o Senhor. E quando Jesus entra em Jerusalém, diz: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, bendito o Rei, filho de Davi. Pense que seu choro vai comover a Deus, não. Tem gente que eu vejo com a vida toda desmantelada, a vida toda travada, a vida toda atrapalhada, e não se arrepende, e não confessa, e não muda, e não toma decisões concretas. A palavra diz: o que se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Se arrepende e deixa. Aí o cara chora. Se descabela, você vê no culto. Amanhã começa tudo de novo. Pensa que Deus é otário, meu irmão? Otário sou eu. Deus não. Deus esperou, e só viu Davi cada vez se enlinhando mais, se atrapalhando mais, e Deus dando corda para ele. Vai, Davi, vai, Davi. Perdão foi imediato. Pequei contra Deus, o profeta disse, ele te perdoou. Perdão foi imediato. Mas a sensação pode se prolongar. A gente que é perdoado por Deus e fica carregando a culpa para o resto da vida. Olha, que a sensação perdure por alguns dias, algumas semanas, talvez até alguns meses, eu entendo, porque são coisas às vezes muito profundas, que marcam muito. Mas, meu filho, você carregar isso a vida inteira, Deus não já lhe perdoou. Você não já confessou, você não já se arrependeu, vai carregar isso a vida inteira com você. Vai fazer parte agora da sua vida. Arrastar isso, esse peso. Toda confissão, ela gera cura. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados, diz a palavra. Como pastor, eu tenho ouvido muitas confissões, sempre com muita misericórdia, sempre com muito zelo pela alma da pessoa, e com muita reverência pela sua dor, porque eu sei que a confissão e o arrependimento estão no caminho que reconstrói a vida. Amém, queridos? Provérbios 28, versos 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O texto que citei há pouco. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que todas as suas escolhas e decisões lhe trarão consequências. Verso 14 e 15. Estou lendo tudo na Bíblia para depois você não dizer que eu inventei a mensagem. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Senhor, tu me perdoa o filho. Então tira todo e qualquer desdobramento disso. Não.
as consequências ficam. Não há pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é tudo igual. Todo ele fere a Deus. Mas as consequências do pecado são diferentes. Uma pessoa que mente, dependendo da mentira, não tem o mesmo desdobramento da pessoa que mata. São desdobramentos diferentes, porque os pecados são diferentes, o agravo é diferente, os desdobramentos e as consequências são diferentes. A separação, quando vem carregada do adultério, ela traz consequências diferentes da inveja. São desdobramentos diferentes. Ah, mas para Deus é a mesma coisa. Mas para mim não. Porque eu tenho que experimentar as consequências das escolhas e decisões que eu tomei na minha vida. O equívoco de Davi teve um preço. Qual foi o preço? A morte do seu filho. Vai acontecer uma consequência por causa do seu ato. E tem mais. Pela sua posição, pela sua intimidade comigo, pelo seu conhecimento. Agora jamais a espada vai se apartar da sua casa. E agora o que você fez no escondido, eu vou fazer na frente de todo mundo. As consequências foram desastrosas. Ah, como eu vejo pessoas que tomaram decisões precipitadas e as consequências vieram e foram desastrosas. Como eu escuto gente dizendo, ah, se eu pudesse voltar. Ah, se eu pudesse recompor. Ah, se eu pudesse novamente escolher. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, isso é o que eu mais ouço no aconselhamento. Portanto, cuidado com as escolhas que você faz e as decisões que você toma. Principalmente quando você faz isso de forma precipitada, sem ouvir ninguém e sem, sobretudo, ouvir a Deus. Porque há decisões que são assim, como o que aconteceu com Davi, elas ceifam a vida. A decisão de Davi, em vez de gerar vida, gerou morte. E tem decisões que a gente toma que ao invés de produzir vida, elas vão produzir morte. Porque o salário do pecado é a morte. E não é apenas morte espiritual, não. É a morte dos sonhos, é a morte da alegria, é a morte da vitalidade, é a morte da esperança. É a morte da generosidade, porque a pessoa vai se desumanizando. Ela vai se tornando cada vez um ser mais estranho a Deus. E quanto mais distantes de Deus, que nós nos posicionamos e ficamos por circunstâncias que fomos vítimas ou por circunstâncias que nós mesmos construímos, cada vez mais vamos ficando diferentes de Jesus, que é o projeto de Deus, que a gente se aproxime do caráter dele, a gente vai se afastando. Você tem que aprender a conviver com as consequências, porque as consequências não serão removidas. O que é removido é o seu pecado, o meu pecado, esse é removido. Esse já está perdoado, mas as consequências não, as consequências permanecem. As consequências de uma separação persistem. Eu vejo nos filhos as consequências. Eu vejo os desdobramentos na vida, as consequências permanecem. As consequências do vício, da droga, do crack, da cocaína, do alcoolismo, as consequências, elas persistem. Às vezes destrói a família inteira. Eu vejo as pessoas que não se esforçaram na vida, as pessoas que não se dedicaram, que não estudaram, que não se prepararam, as consequências lá na frente, elas vão se desdobrar. Pessoas que não criaram seus filhos, entregaram para babá, entregaram para Xuxa, entregaram para a televisão educar, as consequências não aparecem agora, mas lá na frente elas vão aparecer. Não trazem os filhos para a igreja. Chega de manhã cedo, o menino, não quero ir não gosto não. Menino de 2 anos, 3 anos, 5 anos, você tem que querer não, seu cabra, levanta que você vai de todo jeito. Enquanto você comer na minha casa, enquanto você dormir aqui na minha cama, enquanto eu pagar as suas despesas, você vai. Você só não vai no dia que eu não mandar mais em você. Não, mas a criança deve escolher a sua religião. É, porque você também não deixa ela escolher se ela deve estudar ou não. Deixa ela escolher também. E se ela não quiser estudar, você deixa ela sem estudar.
Não, você manda ela para a escola, não manda? Vai a pulso, mas vai, não vai? Mas para a igreja não. Para a igreja a gente diz assim, não, ele quando crescer, ele escolhe a religião dele, pastor. Tá bom, se ele escolher ser macumbeiro, o que é que você vai fazer? Você vai se encontrar com ele no inferno depois? Você vai deixar que ele dessignifique a sua vida e perca a sua alma e se esvazie de todos os valores? Porque você deixou ele escolher? Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha mãe era protestante, meu pai era católico não praticante. Minha mãe me pegava e dizia, você vai para a igreja? Ah, não quero, você vai. Ah, não gosto, você vai. Eu ia a pulso, mas eu ia. E toda a base que eu tenho vem de desde pequenininho estar na casa de Deus. E com 11 anos de idade, assistindo um culto na Igreja Batista da Capunga, que fique como testemunho isso. Pastor Manfred Grellert, que hoje é um ancião, um homem de Deus. Quando ele acabou o culto, desceu do púlpito e foi sair, o Senhor falou, você vai ser um pastor. Eu não sabia nada, não entendia nada, nunca levei aquilo a sério. Mas quando eu fui ordenado, aquela cena voltou na minha cabeça. Deus falando comigo, você vai ser um pastor. Pessoas de temperamento difícil têm consequência. Pessoas iracundas. Pessoas que dizem, ah, não, eu sou assim mesmo, tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Ah, é? Tá certo. Você vai ver quanta destruição vai seguir você. Gente que abre a boca e diz o que quer. Gente violenta. Gente que é arrogante. Gente prepotente. Gente que não ouve conselho. Meu amigo, as consequências, elas chegam. Isso é feito com fatura de cartão de crédito. Você compra, pode ficar certo, no diazinho chega. E se não chegar, pague, porque se você não pagar, vem a multa. Deus nos perdoa, mas as consequências persistem. Portanto, todas as suas escolhas e decisões lhe trarão consequências. Mas insista, persista. Porque também Deus vai lhe dar meios de você suportar as consequências e conseguir viver, mesmo com aquilo que você próprio gerou. Deus terá misericórdia, Ele não vai abandonar você, mas Ele não vai retirar aquilo que você fez. Chaplin diz, a persistência é o caminho do êxito. Quarto lugar, viva os rituais de passagem, pois eles são legítimos e necessários. Versos 16 e 18. Diz o texto. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa passou noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou, inclusive, comer. Verso 18. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura. Para reconstruir uma estrada, para reedificar uma vida, para levantar escombros de quem foi atingido por perdas e danos, é preciso viver os rituais de passagem, pois eles são legítimos e necessários. Davi sofreu como qualquer um sofreria. Sabe por quê? Porque Deus não está atrás de super-homem não, meu irmão. Deus não está atrás de Mulher Maravilha não. Deus está atrás de gente com coração quebrantado, um espírito humilde e com paixão para fazer a sua obra. Ele sofreu, ele chorou, rasgou a sua roupa, não comeu, se trancou no quarto, se isolou, se deprimiu, se angustiou, como qualquer um faria. Era o grande Davi, era. Mas o mundo estava caindo na cabeça dele. E só sente uma dor, e só sabe a sua dimensão quem a vive. Para os outros, tudo é muito fácil. Acaba de dizer, o fulano, uma besteirinha daquela ali, está morrendo. Besteirinha porque não é em você. Vai viver a dor dele. Vai calçar os sapatos por onde ele anda. Vai trilhar o caminho que ele andou. Vai viver a história dele, aí você vai saber do tamanho da dor dele.
Não há alegria que não se acabe, nem dor que dure para sempre. Mas você precisa viver esses rituais de passagem. Esse luto tem que ser vivido, essa dor tem que ser degustada. Você tem que processar isso. Se você sai de uma dor extrema e já entra na festa, na alegria, e já entra na badalação, e já entra no frenesi, sabe o que vai acontecer com a sua alma? Ela vai virar uma pasta. Tem gente que perde uma pessoa num dia, daqui 2 meses já está com outro. Eu não consigo entender um negócio desse, nem processou a dor ainda. Tem gente que sofre um revés, daqui a pouco ele já está lá na brincadeira, tirando onda, já está como se nada tivesse acontecido. Você nem processou a dor ainda. Você nem viveu o luto ainda. E a pessoa diz assim, não, mas eu tenho que ser feliz, o tempo está passando. Está certo. Então enfia a cara. E depois volte, cheio de nó pelas costas, de bronca, de gambiarra, para poder a gente botar adesivo nos fios desencapados, que estão dando curto-circuito na sua alma. Deus não está procurando gente de aço. Deus está à procura de gente de osso. Há de se processar a dor. Você tem que ter dignidade com as suas perdas. Você tem que ter reverência com você mesmo. E nesse momento a gente precisa muito das pessoas. O cara passa uma crise, a primeira coisa que acontece, ele desaparece. Cadê o fulano? Ah, pastor, ele está vivendo um momento muito difícil. E ele sumiu. Ele está assim, né? Porque a pessoa quando está vivendo um momento difícil, ele se afasta. No momento que ele mais precisava da igreja, do corpo, da família, dos irmãos, de conselho, de aconchego, de carinho, aí se afasta. Aí ele vira presa fácil. Aí os principados e potestades vêm e devoram a vida dele. E aí se ele está fazendo besteira, a besteira vai ser multiplicada por 10. Ele está sozinho. Não tem quem oriente, não tem quem alerte. Diga, olha, não vá por aí não, isso é caminho de morte. Não entre nessa estrada não, que você se acaba. Aí o cara deixa de vir. Sabe qual é o dia de vir para a igreja? No dia que você não está afim, meu irmão. No dia que você está com vontade de vir, você pode até ficar em casa. Agora, quando você levantar e disser, hoje eu não estou bem, não estou afim de ir não, esse é o dia de vir. Aí o sujeito me perguntou, pastor, o senhor sempre está com vontade de vir para a igreja? Aí eu disse, claro que não. Mas o senhor está sempre lá na frente. Eu digo, porque a minha função é aquela. Deus me chamou para isso. Mas tem domingo que eu não queria ir, não. Eu queria mandar Aguinaldo vir. Inclusive, eu mandei Aguinaldo ler um bocado de livro de teologia, porque eu estou preparando ele. Quando ele menos esperar, eu vou ligar e dizer, te vira. Eclesiastes diz, há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Os rituais de passagem, o luto, ele tem que ser vivido. Ele é legítimo e ele é necessário para que você se recomponha para poder enfrentar novamente a vida. Amém? Em quinto lugar, nunca evite o confronto com a verdade. Verso 19. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Aquele negócio... Davi olhou aquilo ali e disse, morreu. Ei, vem cá, morreu a criança? Morreu, rei. Não evite o confronto com a verdade. Eu vejo o tempo todo a gente fugindo da verdade, é gente fugindo da realidade, é gente fugindo de tomar decisão, é gente fugindo dos fatos, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Há situações em que você tem que se deparar e ser confrontado com a verdade da sua vida. Há um momento que você tem que tirar essa máscara, meu mano. Há um momento que você tem que se despir diante de você mesmo e de Deus. Não tem como fugir, não. Você não vai camuflar a vida toda, não. Você pode enganar uma pessoa todo o tempo. Você pode enganar muitas pessoas muito tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo inteiro. Você tem que se deparar com a verdade. E há situações que você tem que olhar e buscar a verdade.
Davi não evitou a verdade, não. Ele disse: o negócio está ficando feio, vou voltar para o quarto, vou me esconder, fecha a janela, fecha tudo, bota a chave aqui, ninguém me incomoda, não. Ele percebeu que alguma coisa estava errada. Ele mesmo se adiantou e perguntou: a criança morreu? Me diga a verdade. É gente que o casamento está podre, o casamento está se desmantelando, o casamento está caindo os pedaços do caminho, o cara vai rendendo, ele vai empurrando com a barriga. Se depare com a verdade, está com problema na profissão, está com dificuldade e não toma decisão, e não encara a verdade. Precisa tomar uma decisão dura com os filhos, ele fica adiando, fica postergando. Não postergue não, senão você vai ter que buscar seu filho dentro de uma delegacia. Você vai ter que buscar sua filha em uma clínica de aborto. Ou pior, você vai ter que buscar ele no meio da rua, numa sarjeta dessa qualquer, porque você não tomou decisão, adiando a verdade. Gente que não conserta erro, gente que não procura o outro para reatar. Tem um problema, busque logo, conserte logo, resolva logo. Não estou em condições, pastor. Quando é que você vai ter condição? Se depender de você, daqui a 15 anos, 20 anos, quem sabe. Está certo que em algumas situações a gente sabe que a alma precisa se recompor, mas o mais rápido possível, busque logo. Mas eu tenho razão. Que importa que você tem razão ou deixou de ter? Que importa é você estar com a sua alma tranquila, seu coração pacificado, sabendo que você tentou reconciliar. Se o outro quer, não quer, tem razão ou deixa de ter, isso não importa. Importa que Deus não quer a sua oferta. Se você tem problema com seu irmão, não traga nem no altar a sua oferta, se você não se reconciliar com seu irmão. Jesus disse: se você retiver os pecados dos homens, eu vou reter os seus. Fingir que está tudo bem, fugir da verdade somente prolonga o sofrimento. Sabe por quê? Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse Jesus. É melhor a verdade servida fria do que a ilusão servida quente. Não fuja da verdade. A criança morreu, morreu. Ele não queria enganação, não. Tem gente que fica: não me conte não, não me conte não. Não me diga não, eu não quero nem ver. Eu não quero, eu vou sair daqui, não quero nem olhar. Você vai fugir disso até quando? Em sexto lugar, quero dizer que é preciso continuar, porque a vida segue o seu curso. Verso 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Aí o pessoal disse: não estou entendendo mais nada. O cara estava lá morrendo, desesperado, o cara estava lá chorando, sem comer, trancado no quarto, e agora que o menino morreu, ele vai tomar banho, faz a barba, bota amuleto, lava o cabelo com creme rinse, agora bota a roupa nova, e senta na mesa, pede um guisado, e vai para o templo e vai adorar. Meu irmão, o rei ficou doido. Aí disse: não. A vida continua. A dor que eu estou sentindo aqui, só eu sei o que estou sentindo. A angústia que eu estou sentindo, só eu sei que eu estou sentindo. Mas eu já processei isso aí. Eu já botei isso aí no moedor da vida, para que do lado de lá não saia amargura, desespero, agonia, aflição, mas que do lado de lá saia coisa boa que produza bem na minha alma, porque Deus continua sendo Deus, e Ele continua governando todas as coisas, amém, queridos? Não sei o que acontece na tua vida, mas Deus continua sendo Deus. Eu não sei se deu errado o teu plano, mas Deus continua sendo Deus. Eu não sei se aquilo que você sonhava não aconteceu, mas Deus continua sendo Deus. Ele vai reverter todo o mal que veio sobre você, para que ele se transforme em paz e bem na sua vida. E se você está vivo, é porque ainda tem coisa para fazer. Portanto, faça, siga, retome a vida. Jesus disse: deixa que os mortos sepultam os mortos. Mudem suas vestes,
mude a aparência, mude os hábitos, se recomponha. Foi o que Davi fez. Não ficou lá chorando, não. Não ficou lá deitado, não. Não ficou resmungando nem reclamando, não. Tem gente que fica a vida toda resmungando, reclamando. Aí aconteceu o problema 20 anos atrás e o cara continua. Porque há 20 anos atrás aconteceu isso. 20 anos! Vira essa página, condenado! Vira esse negócio, filho de Davi! Muda essa história, essa ladainha. Busca o novo de Deus e Deus vai te abençoar. Amém? Aí você fica... Nem Deus aguenta mais ouvir isso, meu irmão. Nem o capeta aguenta mais ouvir isso. Muda essa história. Morreu, tá bom. Vou lá dentro, tomar um banho, tirar essa roupa suja, tirar essa podridão que está em cima de mim, me lavar, me barbear, me sentar, comer, agradecer a Deus e louvar o seu nome. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele fez nascer, Ele fez morrer, está tudo no controle dEle, Ele tem a providência de todas as coisas, Ele é o Senhor, amém? Aprenda a adorar nos momentos difíceis. Ah, como é difícil. Davi, quando se viu desesperado, morreu, foi no templo, entrou e disse: Tu és o Deus da minha salvação, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que coisa tremenda, que lição. Você com uma besteirinha aí na sua vida, fica morrendo, pragueja contra Deus, fica de mal de Deus, não vem na igreja, não quer mais saber de nada. Davi perdeu o filho, ele continuou amando a Deus. Nas quedas é que o rio cria energia. A frase é de Hermógenes, eu gosto muito. E em último lugar, quero lhe dizer que sempre haverá a possibilidade de você ser feliz novamente. Verso 24. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. A mulher do adultério, a mulher da confusão, a mulher da desgraça, a mulher que não era mulher, era amante. Mas Davi se arrependeu, Davi confessou, Davi processou o luto, Davi recompôs-se, Davi adorou a Deus no momento da dificuldade, assumiu as responsabilidades, não fugiu da vida, não fugiu da verdade, não fugiu da sua necessidade de buscar conserto. Aí Deus disse: agora eu posso te ajudar a reconstruir a tua vida, Davi. Sempre há a possibilidade de ser feliz novamente. Está aqui, nasceu Salomão. E sabe onde é que essa Batseba entra? Pega lá Mateus capítulo 1 e lê. Está na genealogia de Jesus, a mulher do adultério. Nenhuma das outras 7 mulheres entrou. Nem Mical, que era filha de Davi, tinha sangue real, não entrou. Mas Batseba, a mulher do adultério, está lá. Sabe por quê? Porque Deus amou a atitude de Davi, e nasceu Salomão, e Salomão, entre todos os filhos de Davi, foi aquele que sucedeu a Davi, e foi o rei que teve mais poder, e que teve mais riquezas, e que teve mais sabedoria em Israel. Você tem a chance de ser feliz novamente. A graça de Deus é para recompor toda a nossa vida, sentimental, profissional, material, espiritual, psicológica, seja qual for o drama que a existência provocou em você, sempre há como Deus refazer e levantar dos escombros, seja qual for a perda e o dano que você sofreu, sempre há como Deus reverter isso, amém? Por isso Paulo disse: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você tem a chance novamente de ser feliz. Quem foi que disse que você não pode ser feliz? A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Maxwell Maltz. Você tem a chance de ser feliz de novo. Olha, é bem provável que alguns de vocês lembrem disso aqui que eu vou ler agora. Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A música é de Paulo Vanzolini, intitulada Volta por Cima.
E é óbvio que o contexto é diferente. Mas eu quero lhe dizer algo essa manhã. Você pode levantar hoje, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Diz a canção de Asaf, meu irmão, não há pecado ou culpa que ele não possa perdoar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Você pode dar certo porque Deus te chamou, não para você ser um fracasso. Deus te chamou antes de você ser formado e te atraiu com cordas de misericórdia e com laços de ternura. Eu não sei quais são os teus dramas, não sei onde estão as tuas dores, não sei qual é a tua história, mas eu sei que Deus pode fazer novas todas as coisas. Por isso Paulo diz, esquecendo-me daquilo que ficou para trás e avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo. O teu alvo é ser semelhante a Jesus. E eu quero lhe dizer que nesse desafio, Deus será o teu cúmplice. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Olha, eu gostaria de orar por você. Eu sei que nós estamos com o tempo avançado. Mas você pode atrasar um pouquinho um domingo para ser abençoado por Deus, não pode? Não é possível que essa galinha não possa esperar 10 minutos mais no forno para você ser abençoado por Deus. Nós sempre acabamos o culto religiosamente no horário, mas hoje a gente vai atrasar um pouquinho, porque eu quero orar por você. Eu não quero que você saia antes do final. Nós temos alguns avisos importantes. Eu vou suprimir a Eucaristia, mas eu queria orar por você. Eu queria pedir que Deus estivesse derramando sobre você graça e misericórdia. Você que foi vítima de um problema, você que foi vítima de uma dor, você que foi alcançado por uma perda, por um dano, você que carrega na alma uma marca que te fere, você que viveu um luto recentemente, você que experimentou uma separação e se acha inepto para construir uma nova família, você que tem essa sensação de que Deus não gosta de você, Deus não te ama, você que tem esse sentimento que tudo que você faz dá errado. Eu quero lhe dizer essa manhã, nada disso é verdade. Estão aqui os passos, siga isso, são princípios de Deus. Siga aí, você viverá e a sua alma viverá. Baixe a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, está aqui o teu povo, gente boa de Deus, muitos marcados pela dor, pelo sofrimento, pelo desespero, pela angústia. Essa manhã nós queremos orar por eles, para eles serem libertos. Portanto, se você quer, se você deseja, se você não tem vergonha, se você não está preocupado com o status quo de crente, de instituição, levante do seu lugar agora e venha para cá que eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Venha logo, rápido. Amém. Venha para as águas. Enquanto você vem, nós estaremos cantando. Depois eu vou orar por você. Sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Levanta do vale, Senhor. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar a multidão de caídos.
Faz, Senhor, restaura a tua igreja. Povo forte, marchar sobre a terra quando o vento soprar. Essa Quando manhã, o vento soprar, essa manhã, em nome de Jesus, tudo vai se mover. recebe de Deus essa manhã cura e libertação. No nome do Quando o Senhor. vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Meu Pai, eu quero orar por essa gente essa manhã, Senhor. É o teu povo, são os teus filhos. Gente que está aqui com dores na alma. Gente que está aqui, Senhor, sofrendo, carregando culpas. Gente que está aqui que foi vítima de escolhas, de decisões. Gente que está aqui que está fugindo da verdade. Gente que está aqui que não assumiu ainda a responsabilidade. Gente que está aqui que ainda não viveu o luto. Gente que está aqui, Senhor, e que acha que a vida não pode mais ser refeita. Que acha, Senhor, que a palavra final já foi dada. Gente que está aqui que acha que tu te esquecesses dele, Senhor. Gente que está aqui achando que vai viver um karma na existência, e que esse karma é viver a consequência dos seus atos para o resto dos seus dias. Mas essa manhã nós os abençoamos, nós liberamos sobre ele graça, cura, perdão, misericórdia. Nós essa manhã, Senhor, decretamos sobre eles a bênção do teu Espírito. E nós decretamos sobre cada um dos que veio aqui a libertação que vem de Jesus, porque eles conhecem a verdade e a verdade os liberta, Senhor. Refaz, levanta do monturo de cinzas, Senhor. Levanta esses ossos secos e faz deles um exército forte para caminharem sobre a terra e para pacificarem, para harmonizarem e para levantarem as ruínas, os lugares assolados e destruídos. Que eles sejam embaixadores da paz e que preguem e anunciem o evangelho da salvação. Nós os abençoamos essa manhã em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Vamos mais uma vez cantar. Aleluia. Quando o vento soprar, Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. aleluia, Tudo volta ao aleluia. lugar. Recebe essa manhã, recebe essa manhã, recebe essa manhã, Quando o vento recebe essa manhã, soprar, recebe essa manhã, tudo no vai nome de se Jesus, mover. aleluia. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Aleluia, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno, Ele é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, por tão grande salvação. Aleluia, pode voltar ao seu lugar, meu irmão, graças a Deus.